A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, professor, professora. Mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus para comentar mais um podcast, né? Para você que não me conhece, meu nome é Daniel. Estava com saudade já de estar aqui com vocês, comentando mais uma lição. Peço até perdão aos irmãos porque eu estou num processo de mudança, né, para um outro estado. Eu sou de Natal do Rio Grande do Norte, mas estou mudança para Fortaleza. Então, por isso, teve esses contratempos. Mas é com muita alegria que eu estou aqui, né, também com a ilustre presença, professora Gedídia, quem saúda com a paz do Senhor. Peço que ela se apresente também, né? Estava algum tempo sem aparecer também, para que os irmãos possam conhecê-la. Paz do Senhor, irmã Gedídia. A paz do Senhor a todos os irmãos que acompanham a Bíblia em Síntese. Daniel está de vida nova, viu, irmãos? Isso é uma grande vitória. É É um motivo de dar milagre. glória, é motivo de vitória. Eu vou até dar a Estamos, glória com a mão esquerda aqui, viu? Ô, glória! é, para você ver como eles estão felizes, É, como ele está feliz, né? é bênção, E é estamos bênção. aqui alegres também de estar com você de volta, né? Vamos voltar ao ritmo dos nossos podcasts. Que prazer a gente estar hoje aqui para falar sobre ter atitude, né? Ter vida cristã, de verdade, ter ouvir e aprender os ensinamentos, né, de Tiago como líder, como uma referência de palavra pastoral. Então, que os nossos adolescentes possam aprender bastante com você e nós estaremos aqui aprendendo também juntos. Amém, glória a Deus. Esse ambiente é muito gostoso, né, irmã Geride? Um ambiente de aprendizado, sim. Muitos podem pensar, né? Os irmãos vão gravar para dar uma lição, mas na verdade a gente aprende mais do que efetivamente ensina, né? É muito bom, assim, a gente estar nesse tipo de ambiente, ainda mais tratando de um tema tão importante, né? Que é essa lição de número 5 que tem como título Vamos Conhecer a Carta de Tiago, né? A leitura bíblica que se encontra ali no capítulo 1, do 17 ao 22, e do capítulo 2, do 1 ao 8. Né? Os irmãos podem perceber que essa leitura bíblica, ela é até cortada, justamente porque a gente vai dar sequência ao estudo da Epístola de Tiago no capítulo de número 6, né? Então, foram divididas duas lições para tratar dessa epístola universal de Tiago. E a mensagem se encontra no capítulo 1, versículo 22, que diz: Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, tá certo? E antes de começar, queridos, a tratar do tópico de número 1, eu achei muito interessante, professora Gide, aqui as advertências, né? Que antes de começar o ensino propriamente da lição, o comentarista faz a respeito de nós prepararmos para ouvir os adolescentes, né? O passo a passo, né? Que eles dizem que se prepare para ouvir, prepare o ambiente, prepare também para dar o conselho, né? É muito importante que o professor tenha né, essa diligência, até porque, como a gente já falou até em outros podcasts aqui, muitas vezes a conversa que o adolescente tem é com o professor. Talvez dentro de casa esse ambiente de comunicação, né, esteja meio fragilizado, né, seja um pouco ruidoso, mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que preparar a sala de aula e a igreja também para ser um ambiente de escutar o adolescente, acolhedor, de dar, né, a professora Gidia, psicóloga, já deve estar aí, PhD nessa arte aí da conversa, do aconselhamento, e E ela é um grande vai ter muito a nos desafio, ensinar. isso, mas é bem possível de ser feito. Porque, por que que eu digo que é um desafio? Porque muitas vezes nós estamos nas igrejas, por vezes, em ambientes adequados para a aula e por vezes não, né? A gente pode ter irmãos que não tenham uma sala de aula organizada. Então, se você não tem, mas você crie um ambiente no grupo, no próprio grupo de acolhimento, né? Uma chegada olho no olho, como a orientação da lição nos traz, né? Você chegar e falar a paz do Senhor, segurar na mão,
né? Um tapinha nas costas, um abraço, se for o caso. Essas são pequenas ações que acolhem, né? Algumas pessoas, mas não tem ar-condicionado, aqui é calor, não tem janela na sala, não tem quadro, não tem, né? E aí a gente fica É preso isso ao que não mesmo. tem. Não, foca no que tem, né? Foca no que tem, porque o seu adolescente é para além de uma sala de aula. E o seu potencial enquanto professor está nisso. Não é só no conteúdo, mas também no acolhimento. Jesus resumiu os mandamentos em dois, né? Amarás a Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente exercita isso, a gente exercita as nossas relações sociais. A gente exercita a forma com que a gente lida com o nosso irmão, com o nosso aluno, com o nosso adolescente. Lembrem-se, os adolescentes estão em fase de transição, estão em conflitos. Então, tem uma parte da lição que a gente vai enfatizar, eles estão melindrosos em relação às relações sociais, né? E ainda tem, né, Daniel, o fator virtual, né? Telas e relações virtuais que a gente precisa considerar. Como disse o comentarista da lição, aproveitando aqui, ele sugere a leitura de irmã Flaviana Vaz, que diz Liderança de Adolescentes. Acho que nós, como professores, precisamos entrar em contato com esse livro, que inclusive é da CPAD, que fala sobre como a gente pode ampliar a liderança com adolescentes. Eu sou professora da Escola Dominical de Adolescentes, Daniel também, e nós estamos em constante aprendizado, né? Então, não deixe de se capacitar, de se atualizar sempre. Exatamente. O dever de aperfeiçoamento é realmente um dos mais importantes do professor, né? Nunca com aquela ideia de, estou ensinando adolescente, eu já tenho uma superioridade intelectual em relação a eles, eu não preciso me preparar tanto. Lei do engano, né? Eu, pelo menos, quando eu ensino meus adolescentes, a cada dia eu me surpreendo a quantidade de informações que eles sabem, que eles repassam para a gente, que eles nos ensinam mesmo. Então, o professor tem que estar sempre se aperfeiçoando, tá certo? E, querido, já entrando então aqui no nosso tópico de número um, ele tem como título Abrindo a Carta de Tiago, que tem três subtópicos. Quem escreveu, para quem e por que essa epístola foi escrita, né? Então, esse tópico de número um, ele vai contextualizar essa carta universal, né? E ele começa falando algo aqui bem interessante, né? Que na Bíblia tem pelo menos 5 Tiagos. Eu confesso aos irmãos que eu nem sabia. Na minha contagem era 3. Mas estudando a lição, realmente são 5 Tiagos, né? O filho de Zebedeu, o filho de Alfeu, o menor, o pai de Judas e o meu irmão do Senhor, né? Que efetivamente, né? Pelo menos a maioria, né, dos teólogos acredita que foi ele quem escreveu A a carta. carta, né, de Tiago, né? Efetivamente, o irmão do É Senhor. muito, é muito legal, professor, que a gente crie essa didática. Quando for pegar uma carta, porque a gente vai estudar outras cartas, né? Eu gostei muito do início da lição, quando ele colocou para a gente fazer uma carta para o nosso adolescente. E aí eu imaginei a dinâmica da gente fazer uma carta sem remetente, só com destinatário. Por quê? Porque ele ia dizer quem escreveu, para eles terem essa curiosidade. Quem escreveu esse texto? Gente, eu trouxe aqui uma carta para vocês. Olhem, deem uma olhada nessa carta. Vejam o que é que vocês acham. É uma carta que seria escrita à mão e ia xerocar, que hoje em dia nem existe mais muito isso, né? Existe pouquíssimo. Hoje é tudo É, eletronizado, né? isso, Virtual, hoje é e-mail, né? e-mail. E aí eles pensarem quem escreveu a carta, por que escreveu a carta, para quem escreveu a carta. Isso fala de uma didática para que sejam estudadas as cartas, não só as cartas gerais, mas as cartas paulinas também, né? Porque vai ajudar a entender o contexto geral
do que é a mensagem ali da carta, né? Então, esses tópicos vão sempre acontecer no início das cartas. Eu já imaginei, professor, o muralzinho lá, ó, Hebreus, Tiago, Pedro, o autor, né, que a gente estuda assim, o autor, a mensagem da carta, né, e os destinatários, né, o destinatário a quem foi escrita a carta. É uma forma de a gente fixar o conteúdo das nossas lições. E também, você estava falando para quem é a carta, ampliar isso que não é só para a igreja primitiva. Esse conceito de igreja primitiva e igreja atual é legal que a gente trabalhe também, né? Porque eles vão entender que as mensagens estavam sendo escritas lá no passado, mas que elas servem aqui para o nosso presente e futuro. Exatamente. E antes, professor, de você comentar realmente quem escreveu, para quem, por quê, dê a oportunidade para que o seu aluno responda, né? Pergunte para eles quem vocês acham que escreveu essa carta, por quê, com qual propósito, né? Dê chance para eles participarem, né? Porque, como a gente sempre fala aqui, a participação do aluno deixa ele até mais atencioso à aula, enfim, colabora muito com o aprendizado, né? Então, como a professora Gedi já falou aqui perfeitamente, a carta foi escrita, embora ele mencione aqui as 12 tribos que andam dispersas, né, no versículo primeiro, mas na verdade quer dizer justamente a igreja perseguida, né? Quer dizer, a carta está sendo direcionada para todos os crentes, né, de todo o mundo que estavam naquela época estavam sendo perseguidos e para hoje também, né? Quer dizer, não estava circunscrito a uma época só, né? E para quem, não, perdão, e por que a carta foi escrita, né? Nesse caso, né? E por que a carta foi escrita, basta a gente ler o conteúdo, né? Do livro de Tiago. E a gente vai ver que são múltiplos os propósitos da carta, né? Entre eles, confortar os irmãos, fortalecer, confrontar também, né? Você vê que é uma carta de conteúdo múltiplo, ela aborda, assim, vários assuntos, né? E de diversas formas. Tem hora que ela conforta, tem hora que ela confronta, tem hora que ela orienta, tem hora que ela adverte. É uma carta realmente riquíssima, a carta de Tiago, tanto que se tivesse uma revista de Tiago, perdão, tivesse uma revista só para isso, talvez ainda seria pouca, né? Então, realmente é até desafiador a gente estar comentando aqui apenas uma parte dela num tempo tão curto, né? Então, esse tópico de número um, ele trata a respeito disso. Só queria dar um destaque também, né, que esse Tiago, né, e com Jesus, o livro de João, no capítulo 7 no versículo 5 fala que ele era incrédulo, né, quando fala dos familiares de Jesus. Né, e que ele acabou se convertendo, inclusive se tornando um dos líderes da igreja em Jerusalém, participando do concílio, né, pra você ver como é a transformação que ele sofreu, né? Exemplo de outros personagens bíblicos, como o próprio Pedro, Paulo, né? E quem dirá nós, né, professora Gedígia? Quem era a gente antes de conhecer Jesus e quem a gente é agora, né? Impressionante como a gente olha para trás assim, meu E Deus, é é um lindo milagre também realmente. como a gente vê a soberania de Deus, né? Porque nenhum outro trouxe o sentido da carta de Tiago, né? Nenhum outro trouxe as peculiaridades, as especificidades que nós vamos falar já em um segundo para você. Exatamente. Então, só lembrando que o Tiago, né, ele se identifica como servo do Senhor, né? Quer dizer, ele tinha uma posição de proeminência na igreja, ele era o irmão de Jesus, mas no final das contas ele era servo. Porque a gente está com Jesus nos torna mais humildes, né? Tem tantos líderes por aí, inclusive se autodenominando apóstolos, e ele chega e fala, eu sou servo, né? Porque antes de qualquer coisa na nossa vida, de qualquer tipo de profissão, de qualquer tipo de cargo eclesiástico, a gente é servo, né? Então a gente também aprende humildade aqui com o Tiago, tá certo? E dando prosseguimento, queridos, a gente já nos encaminhamos para o tópico de número 2, que é um tópico assim sensacional, né? Bem instigante, que tem como título Ouça mais e fale menos, por favor.
né? Tomando como base aqui o versículo 19 do capítulo 1, né? Que diz assim: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, né? E aí eu já queria começar falando sobre esse tópico de número 2, perguntando para a professora Genidia o que é que ela acha que significa esse estar pronto para ouvir, professora. O que é que significa? Como psicóloga, acredito que a senhora deve escutar muito, né? Como é que funciona esse pronto para ouvir? Isso. A lição traz uma coisa fundamental. Serve para a gente enquanto professor e serve também enquanto ouvidores, né, leitores da carta de Tiago para os nossos adolescentes, que é a questão de existir uma boa comunicação. Sem comunicação, a gente não se relaciona. O maior caminho que a gente tem para se comunicar é a nossa linguagem, é a forma com que a gente usa a língua, né, o português, e a língua o membro também, né? Então, é muito importante a gente ter a percepção de que a gente só entende quando a gente ouve, quando a gente está pronto a receber, pronto a ouvir. E esse é um exercício bem delicado hoje em dia, e eu acho que desde sempre foi, porque a gente tem uma necessidade, e isso tem a ver com a nossa sobrevivência, com a capacidade de evolução da gente, a gente tem uma necessidade de falar, né? De se expressar, de ser ouvido, até para ser acolhido, até para poder se sentir bem, né? Desenvolver o próprio bem-estar. Mas quando a gente aprende a ouvir, aí as informações elas chegam e vão dando a gente uma capacidade de avaliação. A gente vai podendo avaliar melhor, né? E esse é um grande exercício de sabedoria. Pessoas que observam mais, que ouvem mais, né? Que ficam mais em silêncio. Pode observar, os líderes geralmente sabem, ó, ficar quietos, né? Então, a comunicação e essa relação, ela vai se encaixando quando vamos usar aqui um exemplo, quando essa balança, né, está equilibrada. Ela não pode estar ouvindo demais e falando de menos, né? Um lado falando mais, outro lado falando menos, o outro ouvindo demais, né? E falando quase nada, e vice-versa, e isso desequilibrado. Quando as pessoas percebem que equilibram tanto o falar quanto o ouvir, ou tanto o ouvir o falar de uma pessoa e o ouvir falar de outra pessoa, isso é riquíssimo. Isso acontece muito nas relações que há conciliação, que há negociação, né? Que há respeito. Respeito é uma coisa básica. Quando a gente pensa nas aprendizagens socioemocionais, a gente tem que considerar a empatia, a habilidade de ouvir, a habilidade de ver, de falar, né? E às vezes, como colocou uma observação na lição, a gente está sem habilidade de se ver, de se olhar. É, Porque olhar no olho dá trabalho. Algumas pessoas ficam aqui incomodadas, tem já uma estão me grande dificuldade, julgando. né? É, Adolescente, então, é incrível, né? Como tem uma dificuldade de olhar no olho, né? De ter essa interação isso. física mesmo. E o olhar é um grande recurso cerebral que o Senhor nos deu. Porque o olhar rapidamente se torna invasivo. Para mim, por Isso. exemplo, olhar para a câmera é muito incômodo. Eu não sei para Daniel. Eu prefiro ficar olhando para ele ali, porque É, eu sinto a necessidade desse feedback, né, de quem está me ouvindo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que o olho na câmera também é o olho da comunicação, né, que é o olho que é, vai atingindo mais a quem está nos ouvindo. Então, é um exercício importante
a gente ouvir mais, ter esse contato, essa comunicação mais efetiva. Não tem só a ver com ouvir, tem a ver com olhar, tem a ver com, às vezes, algumas pessoas tocam muito, outras pessoas, né? Você já segura um pouco mais o toque, e aí você vai alinhando essa comunicação, equilibrando, né? Igual a balança que eu falei. Então, Exatamente. ouvir mais fala de sabedoria. Eu acho que eu faria esse fechamento. Ouvir mais fala de você saber que não é só a sua expressividade, não. Também é a expressividade do outro. Quando você considera o outro, você ama o outro, que eu acho que é o, vamos dizer assim, o auge de uma relação humana, é você amar o outro, no sentido que Jesus falou do cuidado, do amor ágape, né? Do amor de Deus, o amor fraterno. E aí, quando você exercita isso, aí eu tenho certeza que você vai evoluir como pessoa, né? E a gente busca isso, os psicólogos, os psiquiatras, os advogados buscam conciliação, Todo, uns mais, outros menos, né? sempre tem uns mais e outros menos, sempre tem. Os juízes, por exemplo, eles estão ali para julgar e avaliar as coisas. Os médicos precisam muito da escuta, a fala do paciente é tudo para um médico, né? Ou quase tudo. E essa habilidade de ouvir precisa ser hipervalorizada para os nossos adolescentes, porque eles, eles precisam se expressar sim, eles estão sendo estimulados, mas eles precisam entender o valor da escuta, valor de ouvir. E Tiago foi muito feliz, né? Inspirado por Deus, Com falando isso certeza, para pelo nós. Espírito Santo mesmo. E eu acho interessante, né, professora, que basta a gente ir numa livraria, né, que a gente vai ver muito livro, né, de como falar, sobre a oratória, mas você não vê livro sobre como ouvir, né? É realmente um evento raríssimo. Eu confesso que eu tenho um livro sobre como ouvir. Eu tenho um livro do Mortimer Adler, que ele é até um filósofo americano de linhagem cristã, filho de pais migrantes judeus, que ele tem um livro Como Falar e Como Ouvir, né? Realmente é algo extremamente raro da gente ver, mas prova exatamente que a gente tem uma tendência muito grande de ficar falando, mas de ouvir menos, né? E a gente pode focar aqui, né, já que a gente está dando aula para adolescentes, não apenas que eles devem ouvir de uma maneira geral, porque quem ouve mais e fala menos, erra menos também, né? E aprende mais. Mas também que eles precisam escutar os pais, né? Eu selecionei aqui, o comentarista dá aqui alguns versículos, muitos versículos, né, de provérbios e da Bíblia mesmo falam sobre o dever de obedecer aos pais, mas eu separei aqui apenas, para não ficar nas minhas palavras, Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Né? Então a gente pode contextualizar também esse tema com a questão da obediência aos pais, né? Eu lembro que a gente, eu parei de ver noticiários, né? Mas eu lembro que quando eu assistia, principalmente esses noticiários policiais, né? Acontecia uma determinada tragédia e eu entrevistar ali o pai ou principalmente a mãe, e geralmente a mãe dizia: Olha, eu falei que meu filho não era para ir, eu falei que meu filho não era para ir para aquele lugar. Sempre acaba em tragédia, né? Isso. Principalmente isso acontece muito em estádio de futebol, né? Eu falei que não era para o meu filho ir, não sei o quê, aí o menino vai e acontece alguma coisa. Ou Vira algum noticiário. evento à noite, né? Quando os jovens Isso. acham que a night A é Nike. tudo, e na verdade é onde acontecem muitos eventos tristes. Acho esse um ótimo exemplo para a gente trazer para os nossos adolescentes. Tem vários exemplos, eu me lembrei aqui tem um de uma boate bem famosa do Rio Grande do Sul, que foi Isso. geral, assim, é um evento bem desgastante, bem, né, desgastante, é Bem terrível, né? trágico, né? Trágico, Trágico, exatamente. trágico mesmo. Né? E realmente Isso mostra tudo porque como deixaram de ouvir os pais, talvez, alguns isso. deles, né?
Isso. E muitos vão para esses momentos escondido mesmo, né? Porque sabe que a aprovação dos pais não existe para certos eventos à noite. E a gente precisa valorizar a palavra dos pais. Exatamente. Incentivar justamente nossos alunos a obedecer. A gente sabe que os nossos alunos estão em escolas, né, com amigos ímpios, né, muitos deles não obedecem aos pais deles, inclusive até incentivam os outros a também não obedecer. Então a gente tem que recuperar isso, né, na sala de aula, na escola dominical, mostrando para os nossos adolescentes que isso é um dever de vida ou morte, não é algo opcional. Ah, é bom obedecer aos pais. Não, é questão de sobrevivência. Você tem que obedecer seus pais para ter vida longa, né? Isso está descrito na Bíblia, num dos mandamentos. Então é o que a gente tem que falar para o nosso adolescente, certo? É. Mas, E sim, professor, pode falar. se houver alguém que diga, geralmente eles têm essa pergunta, mas quando o pai não é crente, quando o pai não é evangélico, né? Existe um nível de autoridade no seu pai, na mãe, né? No pai e na mãe, que mesmo sem eles serem evangélicos, eles merecem ser ouvidos, né? Mesmo que seja serem ouvidos para você dizer assim, pai, eu entendo o que o senhor está me falando, mas mesmo assim eu preciso seguir Jesus, eu preciso que o senhor conheça por que que eu estou seguindo Jesus, né? E tentar argumentar. Ou quando o pai coloca alguma coisa que sei lá, o pai cria uma expectativa de que aquilo é certo, mas você sabe que é errado, né? Então, nesses casos aí, ouvir é importante para você adquirir experiência, né? E não para fazer o que é errado, né? Porque seu pai manda você ir para a balada e você vai, mesmo sendo cristão, né? Não, você vai ouvir, vai guardar para ganhar experiência, né? E vai, claro, colocar a luz da palavra de Deus. Ouvir para poder saber responder, porque quem sabe esse vai ser a deixa para você evangelizar sua família, evangelizar sua mãe, evangelizar seu pai, trazer uma palavra de conforto, trazer uma palavra de advertência para eles. Então é por aí. Exatamente. O Uma vez professor um tem que certo estar atento, adolescente. né, Daniel? Vem Com cada um de lá para certeza. cá. Uma vez eu estava ensinando isso na sala de aula e um adolescente falou: professor, mas eu devo obedecer a tudo que meu pai fala? Aí eu falei: olha, você tem que obedecer a tudo, mas você tem que fazer uma filtragem bíblica. Por exemplo, se teu pai mandar você beber bebida alcoólica, né, tomar bebida alcoólica, você não vai, você vai dizer que você é cristão, que a Bíblia condena isso, coisa e tal, como a professora Gigi já falou. Seu pai mandar você ir para uma boate, né? Para, enfim, fazer coisas erradas, né? Tudo isso tem que ser só pesado, né? E a gente sabe que é difícil, alguém pode dizer, é difícil de imaginar um pai fazendo isso, mas nem tanto, né? Tem pais por aí que querem que o menino, né, vire macho logo, né? Tem aquela coisa, não, meu É, filho tem que ser macho, esse negócio de desde igreja, não sei o besteira. quê, desde besteira, né? E a gente tem que fazer com que os nossos adolescentes sejam convictos daquilo que eles creem, né? E dando um segmento, queridos, Tiago ainda fala que a gente deve estar prontos para ouvir, tardios em falar, né? Esse Fala. tardio aqui significa justamente lento, né? Então, assim, seja lento, pense duas vezes, né? Não é como a professora Geni já comentou, né? Exatamente que a pessoa tem que ficar mudo, né? Ficar calado o tempo inteiro. Exatamente como ela falou, não é dessa forma, mas apenas de realmente pensar duas vezes, de orar antes de falar, né, de refletir, será que o que eu vou falar vai edificar? Será que vai ser bom para aquela pessoa, né? É justamente esse exercício antes de comentar algo, né? Que muitas vezes o falar vai ter um dever na vida de um crente, mas ele tem Isso. que realmente ter convicção, né, de que o que ele vai falar vai ser bom, que é da parte de Deus, é É. edificante, né? Hoje em dia, a gente tem uma necessidade gigante de ter as respostas, né? E quando a gente não tem, a resposta está no celular, no Google, né? Doutor Que, Google. é. Então, eles têm muito isso. Eu presencio na sala de aula
Ah, porque não sei quem, tá? Eu falei Enoque, aí a menina, quem, professora? Enoque, Enoque, é Enoque. Aí ela foi lá no Google ver quem era Enoque, né? E no final das contas, quando eles têm dúvidas também sobre alguma coisa, gente, o significado dessa palavra, não sei o quê, vai, pega o celular. Aí eu mesma uso o Google, né? Porque eu digo, pega aí o smartphone, olha aí, abre o Google, quem está com internet, vê aí, significado, você. A gente pega alguns significados para construir uma ideia dentro de sala de aula. Mas eu gosto mais de pensar do que essa coisa da lentidão, né, que é o significado da palavra, eu gosto de pensar que essa lentidão, que no grego uma palavra tem vários significados, né? Mas essa Tem. lentidão tem a ver com capacidade de reflexão, de avaliação. É como eu te disse, quando você fica em silêncio, você rumina mais aquilo que foi falado e você não tem a necessidade de pá, dar a resposta, porque essa necessidade de responder, por muitas vezes, ela é errônea. Para você ter um exemplo, para vocês terem um exemplo, as pesquisas dizem que as piores decisões, elas são tomadas nos primeiros 30 segundos de uma emoção negativa, Olha nos aí. primeiros 30 segundos, né? Como assim? Você teve uma raiva, não é o momento de você tomar decisão nenhuma. Você precisa esperar a sensação de sobrevivência que a raiva gera e segurar um pouco as decisões. Você, isso é até orientação para quando a gente está em serviços de urgência e emergência, por exemplo. É muito importante que você não queira dar a resposta, mas que você primeiro avalie a situação. O médico de urgência, de emergência, de SAMU, né, de ambulância, ele nunca vai tomar uma decisão sem antes dar uma refreada no pensamento e dizer, eu preciso avaliar o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, né? Como é que a pessoa está nesse quesito, os sinais vitais primeiro, a estrutura da medula, da coluna, para ver se precisa de imobilização, são prioridades. Antes dele ver se a pessoa está falando, está vendo, se o coração está batendo, ele tem que ver se pode mexer com a pessoa. Então, ele sempre, né? Então, se a gente tivesse esse exercício de ser tardio em falar, a gente ganha não lentidão na resposta, mas ganha a capacidade avaliativa. A gente consegue pensar melhor sobre o que a gente vai dizer. E Jesus era expert nisso, né? Porque ele tinha as perguntas retóricas, na psicologia a gente fala do questionamento socrático, porque ele dizia, queres ficar são? Com a pessoa que estava doente há não sei quantos anos e na frente dele ali as pessoas sendo curadas, ele dizia, queres ficar são? E aí a pessoa tinha que refletir, ele está doido, está perguntando se eu quero ver, né? O que queres que eu te faça? Era cego, né? É, Então a gente é esse treino de esperar e não querer dar uma resposta. Não sei se você conhece alguém assim, Daniel, mas tem gente que quando você começa a falar, a pessoa já completa o que você diz, aí você diz, não, pere, escute, Conheço né? muito. Acho que Você todo vai mundo deve falar, conhecer também, olha, meu tem amigo. um caso que é assim, aí a pessoa já diz a lei, já diz o resultado, Já já conta a diz a história todinha já. jurisprudência, aí você, não, mas tem um fator aí no meio da história que você não deixou terminar, né? Então, a Exatamente. gente perde quando a gente é rápido em responder. Exatamente. E isso demonstra, como a professora dizia, sabedoria, né? Quando você consegue realmente ter essa capacidade reflexiva antes de dar uma resposta, espera a pessoa falar para poder falar, né? É algo que a gente precisa, não apenas aprender, mas também exercitar também, tá certo? E apenas para nós fecharmos esse subtópico, eu queria deixar para os irmãos dois versículos de Provérbios, o que está no capítulo 3, versículo 3
e o que está no capítulo 21, versículo 23, para os irmãos também citarem em sala de aula. O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói, né? Então, mostrando exatamente a importância de ser reflexivo, de ser lento na hora de falar. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias, né? Esse é o capítulo 21, versículo 23. Tem É, gente angustiada aí que não sabe nem por quê, mas tem uma das explicações pode ser isso, fala demais, né? Fala e na hora reflete errada, pouco. reflete pouco, né? Então são coisas que devem ser consideradas e que nós devemos alertar o nosso O aluno. capítulo 3 de Tiago diz sobre o tropeço na palavra, né? Do tropeço na Então, palavra. é corroborando aquele ditado, palavras não voltam, né? Exato. Se a gente Palavras sempre não voltam. lembrar disso, a gente vai evitar falar. Estou até com medo Exatamente. agora, viu, Daniel? Eu também estou até mais cauteloso, sabe? Mas é muito importante isso que a professora Geride, inclusive, aquela coisa que ela falou dos 30 segundos, né? Você olha, no calor das emoções, conta até 30, dá uma pausa, Isso. respira, né? Com certeza, até você muda de ideia realmente a respeito de algo que você estava planejando fazer. Os indicadores de situações de violência em trânsito mostram isso com Hum, muita clareza. Quando as pessoas estão no trânsito, elas estão num nível de estresse ou de tensão, ou mesmo de atenção alto. Então, elas têm a questão do cuidado, vamos dizer assim, daquele alerta. A palavra é essa. E se o alerta está alto, os hormônios estão preparados para reagir, né? O cérebro está preparando o corpo para reagir. Então, você vê situações trágicas de trânsito, e às vezes você não entende, né? Meu Deus, a pessoa ultrapassou, o outro foi lá, saiu do carro e atirou. olha aí, Se né? ele tivesse passado os 30 segundos para a adrenalina baixar, o cortisol Baixar. baixar, porque os hormônios eles são rápidos, as mensagens sinápticas são rápidas. Se ele tivesse esperado 30 segundos, ele não teria sacado a arma, vamos A dizer assim. história teria sido diferente, né? Muito importante. Essa dica eu vou levar, viu? Eu já aprendi muita coisa, mas essa daí também eu vou levar isso daí também. É muito importante realmente, né? Sempre dar aquela pausa, né? Para deixar com que as É, coisas o de subtópico forma 3, né? Demore para ficar com raiva. exatamente, que inclusive tem tudo a ver, né, professora, com o que a gente já está comentando aqui. A gente está falando sobre o tardio e falar, mas a gente já entrou no subtópico número 3, né? Aliás, Isso. a ira, não, a gente tem que lembrar, é um fruto da carne, né? É uma obra da carne. Então, tamanha é a sua perniciosidade, né? Obviamente que a própria Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Porque a ira, ela, digamos assim, é um poço de oportunidades para o pecado. Né? Existe um versículo de Provérbios, que agora eu não me recordo muito bem qual capítulo e qual versículo, mas que diz que o homem incapaz de controlar a si mesmo é como uma cidade sem muros. Quer dizer, é uma pessoa totalmente vulnerável, uma pessoa totalmente, né, suscetível de acontecer tragédias com ela. Né? Sem E limites, sem limites, exatamente, sem sem proteção. fronteiras, né? Sem proteção. Exato. É, Né? quando a gente pensa em uma criança, por exemplo, isso fica tão evidente, né? Uma criança sem orientação, num parquinho, por exemplo, e vamos pensar no adolescente logo, né? Vamos aplicar logo aos nossos alunos. Um adolescente, né, sem esse contorno, ele é um adolescente sem limites. É um adolescente que perde a oportunidade de evoluir porque não constrói, ele só se a energia só vai, né? As intenções dele não tem direcionamento, não tem propósito, Não né? tem propósito. Não tem propósito. Exato. E aí um adolescente sem propósito, ele age conforme a emoção. Se for a raiva,
se for a tristeza, se for a culpa, né? Se for um trauma, uma marca, né? Então, é importante demais a gente estar atento para isso. Exatamente. E a ira, né, ela é algo que gera um certo aprendizado, infelizmente, porque pessoas iracundas convivendo com outras produzem também ira nessas pessoas que convivem com elas. E isso a gente pode retratar, por exemplo, em filhos que são muito iracundos, que se irrita muito fácil. Os filhos acabam sendo da mesma forma, né? Então a gente sempre tem que apontar, né, quando falando sobre esse tema, para o nosso modelo Jesus, né? Quando ele diz: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração". Ele é manso de coração. Devemos ser mansos de coração também, né? Então a gente deve tomar cuidado com isso. E já indo, queridos, então, para o nosso tópico de número 3, né, que no último tópico da nossa lição, tem como título Jamais despreze alguém, né? A temática desenvolvida é de acordo com o capítulo 2, do versículo 1 ao 13 de Tiago, que tem como temática geral não fazer acepção de pessoas, né? Tiago que aprendeu realmente muito com Jesus, já que Jesus fazia muito isso, né? Jesus, a tônica do ministério de Jesus foi justamente ensinar que nós não devemos fazer acepção de pessoas, né? E ele não apenas ensinava verbalmente, como agia também dessa forma, né? Quando ele jantava com publicanos, com pecadores, né? Conversava com eles, né? Pessoas de classes desprivilegiadas, né? E a Bíblia nos mostra que a gente deve tomar uma atitude semelhante, né? Em nossa vida, não desprezar classes mais pobres, pessoas menos instruídas, pelo contrário, né? Inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, aqui no capítulo 19, versículo 17, que eu até preparei aqui para citar para os irmãos, o escritor de Provérbios, né, Salomão, ele fala assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício, né? Existe uma tradução bem interessante que ela diz assim: o Senhor vai devolver com juros altíssimos, né? Então, quando você ajuda um pobre, você empresta ao Senhor, né? Provérbios capítulo 19, versículo 17. Então, a gente, ao mesmo tempo em que não podemos fazer exceção, a gente deve ter cuidado com pessoas de classes menos privilegiadas, né? E aí a gente inclui não apenas os pobres, mas viúvas, órfãos, né? Pessoas de uma forma geral desfavorecidas, né? Que estão na balança social, digamos assim, ela está numa situação, né, de menor peso. Então, como cristãos, a gente vulneráveis, né? Provérbios também fala: abre a boca em favor do pobre, né? Então, a gente deve ter realmente uma atenção especial para esse tipo de pessoas, e o livro de Tiago, ele realmente bate muito nessa tecla, né? O comentarista até menciona que na época de Tiago, as diferenças de classes sociais eram, a diferença de classe social era bem gritante, né? Assim como hoje também, né? A gente vê pessoas extremamente ricas, pessoas extremamente pobres, né? Então nós devemos ter esse cuidado. Tem até uma frase, né, de um autor, acredito que seja um autor desconhecido, e bem conhecida também, que ele diz que o caráter de um homem é medido pela forma como ele trata pessoas mais humildes, né, quando ninguém está vendo, né? Isso é uma grande realidade. De contas, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, né? O rico, o pobre, o branco, o preto, o amarelo, o azul, o vermelho, todo mundo foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Por isso que a gente deve tratar todo mundo de forma igual, né? E esse é um É ponto verdade. que E Tiago bate tentar, muito. dentro das nossas possibilidades, ter a prática desse amor, porque mais para frente, no livro de Tiago vai colocar a necessidade de exercitar essas atitudes, né? Que não é só não desprezar, mas é você, o ato de não desprezar, a ação precisa acontecer, né? Eu estava lembrando de um exemplo que um pastor contou para mim, que a dificuldade que é de se trazer o adolescente. Vejam bem, professores, né? Prestem atenção. A dificuldade que é de se trazer um adolescente para a igreja, né? Ou de mantê-lo na igreja.
porque ele contou o testemunho de uma pessoa que aceitou Jesus, o filho aceitou Jesus e o filho era adolescente, e a filha também. E aí eles começaram a frequentar a igreja, mas eles não tinham roupa social, sapato arrumado. As irmãs da igreja sempre iam, né? As crianças com laço na cabeça, né? As irmãs sempre de sandalinha, de salto, e a vida deles não tinha esse estilo, vamos dizer assim, de roupa. E, e, e aí o casal ficou indo para a igreja, mas os adolescentes não conseguiram permanecer porque eles não conseguiam se encaixar naquele estilo da igreja. Olha só, né? E como a gente tem que estar atento a isso. Houve outro testemunho que o rapaz aceitou a Jesus, mas não tinha, ele só tinha o sapato do trabalho, ele não tinha outro sapato para ir para a igreja. Então ele ia para a igreja de chinelo. Aí o irmão foi lá e disse: olha, não venha para a igreja de chinelo, não, né? E aí, por causa daquilo, ele parou de ir para a igreja. Aí alguém foi lá e percebeu e disse: por que você não está indo para a igreja? Não, porque agora eu não posso ter outro sapato, eu não posso comprar um tênis, então eu não posso ir para a igreja de chinelo, então não posso ir, né? Esse não pode ser um motivo da gente excluir. E o cuidado em falar, cuidado de novo, né? Tiago, ele tem essa sensibilidade, ele aguça na igreja, essa sensibilidade em relação ao outro, né? O que falar, de como falar, por que falar, né? O que não falar, o que não fazer diante das outras pessoas, porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas também estão mais difíceis, né, para receber as coisas, para ouvir, assim, mas e também tudo é um melindre, mas isso vale a pena quando a gente fala do amor cristão, né? É melhor a gente ser amoroso do que a gente ser crítico ou querer consertar a pessoa e depois perder a pessoa, porque hoje em dia uma alma não está fácil não da gente conseguir, né, que permaneça na igreja. Então, Tiago tem essa coisa de não desprezar, ele usa um advérbio bem forte, jamais, né? Ele não, desculpa, o autor da lição, né? O comentarista da lição disse, jamais, né? Jamais faça isso, não é aceitável. Nós temos que estar atentos. E no rol dos adolescentes, existem as questões do bullying, né? Que pode ser um tema trabalhado na sua sala de aula se você achar que é importante. Porque o bullying tem essa característica de tem esse cenário de desprezo, né? De deboche, de zombar, né? De brincar com o que é a diferença do outro, por exemplo. E é um bom tema também para a gente trabalhar, porque ele é bem atual. Sim. Então, já encaminhando, querido, para a conclusão, a gente vê assim, como essa carta de Tiago ela é rica, né? Por isso até que o comentarista dividiu, né, a lição, duas lições para tratar dessa carta. Ainda assim não seria, não é suficiente diante de tanta riqueza que tem, né? Mas então por isso que o professor vai estar diante aí de um desafio, né? A professora Gide já falou de um tema excelente aí que pode ser abordado com os alunos, que é a questão do bullying. Se você tiver tempo, coloque esse tema na sala de aula, que é muito importante, né? Essa de pessoas também que a gente, que foi o último tópico, né, da nossa lição, a gente sabe que adolescentes, eles gostam muito, pelo menos grande parte deles, né, de marca, de celular iPhone, aquela coisa. Então, acaba que esses objetos acabam agregando um valor à pessoa, e quem não tem esses objetos acaba perdendo o valor na visão de muitos adolescentes. Então, a gente também pode trazer isso, né, que não são objetos que vai dizer quem a pessoa é, né? Enfim, olhem, irmãos, usem a criatividade, tá certo? Sempre, obviamente, relacionando
com a vivência do adolescente, né? Com o que ele está vivendo hoje, né? Essas lições de Tiago devem ser sempre contextualizadas com o que o adolescente está vivenciando, com os desafios que ele vai ter que enfrentar, tá certo? Então, a conclusão é basicamente essa, é uma retomada, né? O comentarista conclui aqui, retomando aquilo que foi abordado, né, durante a lição. Então, como a gente sempre costuma dizer também, sempre ore, peça direção do Espírito Santo, né? De repente o Espírito Santo ele te direciona a falar algo que não está tão diretamente relacionado à lição, mas é uma necessidade que o aluno tem de escutar. Então, se deixe ser usado, seja um canal de bênção na vida de seus alunos, né? Dedique um momento ali não apenas de estudo, mas de consagração mesmo, né, para que seja a sua aula seja mais do que um mero repasse de informações, né, seja um verdadeiro agir ali do Espírito Santo na vida dos adolescentes, tá certo? Então, essas são as minhas palavras conclusivas, passar também para que a professora Gedidia também faça suas conclusões sobre essa lição. Apenas, professor, reforçar que você aplique essa lição, né? A carta de Tiago tem essa característica de ser muito prática, né? Então, sempre que tiver um exemplo na sua memória, traga. Peça aos seus alunos para trazer exemplos também, porque vai estar cheio na mente deles, né? E eu gostei muito quando eu li uma Bíblia de estudo que disse que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, porque são É palavras de verdade. aplicação no cotidiano, né? E então que a gente aproveite bem isso. Ainda vem por aí na lição 6 conteúdo muito bacana para você aplicar as questões da sensibilidade, das emoções. Também dá uma lida sobre isso, sobre as questões socioemocionais, tá certo? Que isso vai agregar muito nas nossas vivências com eles, e eu creio, tenho certeza que o Espírito Santo vai atuar na sua aula. Amém, glória a Deus. Então, desejamos, querido professor, querida professora, uma ótima semana, um ótimo domingo, né? Uma ótima aula. Como vamos falar novamente, ore bastante e que Deus te use, né? Na vida do seu aluno, na vida do seu adolescente, tá certo? Se Deus quiser, até o próximo podcast, até a próxima lição. A paz do Senhor.